Glória a Deus. Deu uma refrescadinha ou não deu hoje? Na verdade, falta um pouquinho ainda, né? Esquentou de novo. É gostosinho o frio. Não sei se você gosta, mas o friozinho, ele é uma bênção na minha vida. Meu Deus do céu. Estou muito feliz, queridos. Hoje à noite vai ser, com certeza já tem sido, e vai ser uma bênção, né? Aquilo que o Senhor começou, Ele há de terminar, e você vai sair daqui abençoado em nome de Jesus, com a expectativa que há no meu coração. Glória a Deus. Então, você recebeu o recado aí, a pastora vai fazer o grupo aí para nos informar, posiciona ela aí da sua participação, acho que vai ser bênção. Todo o jejum, ele é feito por alguns motivos. Um deles é matar a nossa própria carne, a nossa humanidade. O outro é obter respostas da parte do Senhor. Então, se você tem alguma causa, algumas coisas que precisam acontecer na tua vida, ore a Deus, coloque diante de Deus, jejue, faça a tua parte e os céus vão se mover sobre a tua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos abrir o texto comigo, Hebreus capítulo de número 6. Amém? Todos abriram? Antes de eu ler o texto, eu acabei me recordando agora, eu quero colocar diante de Deus em oração. Amanhã a filha da pastora Ivete, a Jéssica, vai estar passando a gestação toda, uma bênção, né? E amanhã vai ser o parto, é Dominique, né? A Dominique vai estar vendo a luz dessa terra agora, em nome de Jesus. Tem horário já marcado? Vai internar cedinho, né? Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Aquela criança linda vai estar no nosso meio. E também a Jana vai passar por um procedimento cirúrgico também, né? E também eu quero colocar diante de Deus a vida da Esther. A Esther que está aqui com a gente, ministra aqui no altar na dança. Hoje ela foi surpreendida por um bandido à mão armada e levou a moto dela. Então ela está toda triste, tadinha, né? A gente adquire, né? Com tanto suor, e vem alguém enviado do inferno lá, de repente, a gente não sabe os propósitos, mas leva um bem adquirido, né? O coraçãozinho todo triste hoje. Esther, ora pela gente, pelo parto da Jéssica, também pela cirurgia da Jana. Em nome de Jesus, vem que dá para vir, tá bem, né? Quase 100%. Amém, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra diz: se concordarmos na terra, se 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. E nós estamos aqui num número maior e estamos colocando, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da Jéssica, ó Pai, que o Senhor esteja visitando durante toda a gravidez. Ela foi assistida e os anjos de Deus estavam acampados e o Senhor guardou de tudo. E será um parto maravilhoso, debaixo da graça de Deus. Também, Senhor, eu creio que o Senhor já está entrando com a provisão sobre a vida, Senhor Deus, da Janaína, que ela possa, Senhor amado, passar por essa cirurgia e que o Senhor esteja presente, Senhor, que ali estejam os médicos e as enfermeiras e esteja guardada pelo teu poder, porque o Senhor já entrou na frente. Pai, oramos pela Esther, pedimos a sua graça, a sua bênção, a sua direção. Nós não sabemos o motivo, mas nós cremos que coisas maiores o Senhor fará, porque tu és um Deus de restituição. Eu a abençoo em nome de Jesus. Amém. 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 Em nome de Jesus, querido, nós cremos nisso, nós oramos por isso e amanhã teremos notícias. Amém. Então vamos ler o texto, carta aos Hebreus, o capítulo de número 6, o verso de número 10. O texto diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. 11. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos,
mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Verso 13: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. 19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e quem entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Papai amado, Senhor, esse texto, ele fala muito aos nossos corações, e o nosso desejo é que não somente a letra, mas o Espírito que está por detrás da letra, fale conosco, Pai, seja revelado nessa noite. Por isso eu me coloco à disposição do Senhor, e a minha boca como a sua boca nessa noite. Fala, Senhor, aos nossos ouvidos, fala a nossa mente, fala ao nosso coração. Ó Pai, tudo aquilo que o Senhor quer instruir a sua igreja, para que de alguma forma nós sejamos transformados mais uma vez pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Esse texto aqui, ele fala sobre o quão os apóstolos têm desejo para com a igreja, do amadurecimento da igreja. Você vai perceber que esse texto aqui, ele vai prosseguir depois de que eles falam da imaturidade na qual a igreja se comportava, no qual aquele povo se comportava. No capítulo anterior, no capítulo 5, você vai perceber que ele está falando sobre carne e leite, no qual eles desejavam comer carne, mas não estavam prontos para assim se alimentar, mas eles tinham que oferecer leite ainda. E aqui eles estão falando de forma espiritual, falando a partir da maturidade daquele povo, não é o alimento em si, mas eles desejavam ter um nível de revelação. Os apóstolos gostariam de entregar algo mais sólido para eles, mas a única coisa que eles poderiam digerir naquele momento era uma comida líquida, espiritual, aquela papinha, né? E aqui o texto vai falar assim de forma muito sucinta. Ele fala assim, ó: pois quando já deviam ser mestre, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou os princípios da fé. Ele fala assim: na medida que vocês já eram para ser ensinadores, vocês se comportam como meros alunos que acabaram de chegar. Era tempo já de vocês se comportarem como doutores, como mestre. Mas ainda é necessário que ensine os princípios da fé. Sabe aquele livrinho que a gente sempre viu, os princípios da fé? Aquelas doutrinas básicas do Evangelho. Olha, se você crer no Senhor Jesus, você vai ser salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor. A tua salvação depende da tua entrega. Confessa ao Senhor. Olha, você não pode fazer isso porque é pecado. Pecado é ruim. Aquilo que é de Deus é bom. O pecado é tudo aquilo que foge da vontade de Deus. Os princípios elementares da fé. Paulo fala assim: durante, se eu não me engano, 15 anos, eu precisei me calar. Por quê? Porque aquilo que do céu foi me revelado, eu não pude compartilhar, porque vocês não estavam prontos para ouvir.
E tem coisas que o desejo de Deus é revelar a nós, porém nós não estamos prontos ou maduros suficiente para ouvir aquilo que Deus tem para falar, porque a fé, ela fala de um crescimento exponencial, ou seja, hoje eu sou um menino, amanhã eu sou um homem, e essa natureza de crescimento, de amadurecimento, ele tem que acontecer na nossa vida. Não dá para você chegar na casa de Deus, chegar diante da instrução do Senhor um dia, e daqui a um ano você se encontrar da mesma maneira. Perceba a diferença de José e seus irmãos. José, ele era um menino, foi lançado numa cova, mentiram, fizeram tudo aquilo com ele, ele foi levado como um escravo, foi para dentro da prisão, foi para dentro do palácio, e os irmãos vêm ter com José. Num outro momento da vida dele, agora José como quase um governador, e os irmãos da mesma maneira. Eles estão na mesma sala falando sobre aquilo, sobre a seca, falando sobre a necessidade, na mesma sala. Mas os irmãos de José não entenderam que era José. Por quê? Porque uns evoluem, outros ficam da mesma maneira. José sabia quem eram os irmãos, mas os irmãos não sabiam quem era José. Por quê? José não se permitiu ficar da mesma maneira, mas os irmãos eram os mesmos de antes, eram os mesmos agora. Então, quando a gente fala que Deus te aceita como você está, não quer dizer que você deve permanecer como você está. Nós somos meninos na fé, estamos crescendo, evoluindo, nos tornando maduros na fé. E a medida da revelação que o Senhor confia na tua vida é a mesma medida da tua maturidade espiritual. Tem gente que você precisa ficar a vida inteira falando, não faz isso. É igual uma criancinha que põe a mão na tomada, passa anos da vida, você precisa ir lá. Não faz isso, até que ela toma um choque. O choque traz um amadurecimento. E tem gente que é assim, tem gente que não consegue amadurecer sem ter um choque na vida. Agora tem gente que amadurece só pela instrução. Tem filho que ouve o que você fala, aquilo penetra no coração e muda. Tem ou não tem? Agora tem filho que precisa se queimar todo dia. Tem ou não tem? Esse filho que precisa se queimar outro dia, muito provavelmente ele vai demorar mais a amadurecer. Ele vai amadurecer pelas lutas que ele enfrentar. Aquele que escolhe amadurecer pela instrução, muito mais sucesso ele vai ter na vida. Por quê? Porque ele entendeu. Isso é sabedoria. Eu não preciso passar pelo caminho que você passou, Mateus. Só de ouvir você falar o que deu errado, eu preciso fugir daquilo. É por isso que você está aqui hoje. Por quê? O que te traz instrução? A palavra de Deus. E se eu não ouvir a palavra, discernir aquilo que a mensagem está produzindo no meu ouvido, amanhã eu não vou ser livre daquilo que a palavra está tentando me libertar. Por isso que tem gente que é livre por Jesus e se escraviza debaixo do homem. Por quê? Porque ele ouve a instrução, aquilo não penetra no coração. Ele vai sempre depender de alguém ficar dando papinha na boca. Entenderam ou não? Tem gente que vai passar uma vida inteira comendo da papinha que alguém dá. Nunca vai crescer. Por quê? Porque não aceitou a instrução quando deveria ter crescido. E aí sempre vai ficar naquela medidinha rasa. E aí você vai perceber que tem gente que salta. Tem gente que permanece uma vida inteira naquele modelo de vida. Mas não é isso que eu quero falar com vocês. O texto vai falar sobre a maturidade daquele povo e a fé e a paciência. Fala comigo, fé e paciência. A fé e a paciência, elas são propósitos da vida com Deus que devem permanecer juntas, extremamente ligadas, porque a fé, ela tem que produzir paciência, e a paciência, ela produz fé no nosso coração, ela é a base que sustenta a nossa fé, porque alguém que tem fé e não tem paciência, ela não permanece. Alguém que tem fé e tem paciência, você pode ter certeza que a fé é o combustível que vai fazê-lo caminhar, e a paciência vai fazer o caminho dele seguro. Está entendendo ou não? Tem gente que tem fé, mas é ansioso. E toda pessoa que tem fé e é ansiosa, ela vai tentar derrubar portas que não podem ser abertas no tempo errado. E ela vai se precipitar num caminho que era dela, mas não naquele momento.
a fé e a ansiedade. E a grande maioria de nós somos ansiosos. A grande maioria de nós somos crentes, cremos em Deus, cremos naquilo que nós podemos em Deus, cremos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida, mas a gente não tem paciência para esperar o momento certo. Lembra de Esther? Já falei sobre isso. Esther, você está aí e não pense que você estando no palácio, o teu povo vai ser destruído e você vai ser livre desse mal. E aí ele segue dizendo, seu tio, quem sabe não foi para quê? Para esse tempo que Deus te colocou aí. Então existe um tempo para todas as coisas. Eclesiastes fala isso. Existe tempo de amar, existe tempo de odiar, existe tempo de construir, existe tempo para derrubar aquilo que foi construído. Existe um tempo para todas as coisas. Mas como eu já falei com vocês, não sei se isso penetrou no teu coração, mas até o tempo de Deus está ligado à sua maturidade. Até o tempo do Senhor na sua vida está ligado à sua maturidade. Mas por quê, pastor? Se Deus é dono de todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas, mas se Ele te dá aquilo que é teu por herança antes da hora da maturidade, Ele pode te matar. Está entendendo ou não? Por isso que tem gente que ora a Deus, Deus, eu preciso de um cantinho para mim descansar. Deus dá condição dele comprar um rancho, ele nunca mais vem na igreja de domingo. Não estava maduro para ter um ranchinho. Não é verdade? Tem gente que vem a pé todo dia para a igreja, debaixo de chuva, vem de bicicleta, vem de todo jeito. O dia que compra um carro, ele não vê a hora de ir para o shopping de domingo. Não estava maduro para colocar a mão naquilo que é bênção. A promessa de Deus é bênção na sua vida. Mas Deus cuida enquanto é só uma promessa. Quando materializa na tua vida, você que administra. Por isso que Abraão, enquanto era promessa ter Isaac, Deus estava cuidando da promessa. Quando Isaac caiu na mão de Abraão, ele colocou Isaac no trono, Deus pediu Isaac. Porque até aquilo que era bênção, Deus pode pedir, se você não administrar da maneira correta. Aí Abraão sobe no monte para matar o bezerrinho que ele criou. E aí Deus proveu o cordeiro, apontando para a vinda de Jesus. Agora esse texto aqui, queridos, deixa eu entrar nele, senão a gente não consegue. Esse texto ele está falando da justiça de Deus. Ele inicia assim, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome. Pois vocês serviram e estão servindo aos santos, à igreja, aos irmãos. Nós desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. Por que ele está falando isso? Porque tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que vem bem, vem com fôlego, vem com força, aquilo que a gente chama de primeiro amor, o primeiro momento chora, se entrega, se lança na presença de Deus, mas com o tempo o coração vai se esfriando, o coração vai se endurecendo, e o fim não é como o começo. E o que eles estão ensinando aqui, ele está falando o seguinte, olha, é assim, da maneira que você está caminhando, mas cuidado para que o tempo não cauterize o seu coração. Permaneçam firmes, com esperança, até o fim, como vocês se comportam agora. Por quê? Porque o texto começa dizendo, Deus não é injusto para se esquecer de todo o bem que você fez. O que acontece é que a gente acaba esquecendo e colocando a culpa em Deus, daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. A frieza no coração. Agora, a justiça de Deus, ela é muito diferente da nossa justiça. Por quê? Porque Deus é justo, a justiça é a essência de Deus, é atributo de Deus, e a justiça do homem, ela não existe sem antes a justiça de Deus operar justificando aquele indivíduo. Então, quando a gente entende que Deus é justo, e todo ser que pratica a justiça precisa ser justificado por Deus, você atribui a Deus tudo aquilo que Ele de fato tem para fazer na sua vida, e você não atribui a Deus as injustiças que praticam sobre a tua vida. Por quê, pastor? Está meio confuso isso, porque se a gente não entender, não importa o que Ele faz, a gente sempre vai questionar o que Ele faz. Sabe por quê? Porque a gente passa as lutas que a gente sempre fala na nossa vida. E se a gente não atribuir a Deus a justiça,
a gente começa a culpar a Deus pela injustiça que praticam sobre a nossa vida. E se eu não entender que Deus é justo por natureza, eu não compreendo que até muitas vezes o mal que me sucede é permissão de Deus para nos amadurecer, como eu falei antes. E a cada luta que você enfrenta na sua vida, vai fazer com que você se torne mais forte para as lutas maiores e as conquistas maiores na sua vida. Davi mata um leão, mata um urso, depois Deus coloca um gigante na vida dele. E o que promove Davi não é o leão nem o urso. O leão e o urso só dá acesso a ele ao gigante. Entenderam isso ou não? O leão e o urso são as lutas que vêm diariamente na nossa vida. O nosso discurso da nossa boca é essa: todo dia eu tenho que matar um leão. É ou não é? Mas todo dia que você mata um leão, Deus está abrindo uma porta. Vai chegar um dia que você vai falar: Deus, eu não consigo. Por quê? Porque é um gigante. Mas cuidado, porque aquele gigante pode ser o grande revelador daquilo que Deus tem para você. E a gente tem tendência a desistir quando o gigante aparece. E o gigante é toda a luta que vem sobre a tua vida depois de um período de capacitação. Deus nunca vai colocar um gigante de bate-pronto na sua vida, porque ele vai te matar. Agora, ele vai te capacitar ao longo dos anos na sua vida. E vai chegar um momento, você vai falar: Deus, mas essa luta é tão grande, eu não estou conseguindo, eu não sou capaz de prosseguir. É nesse momento que Deus está tentando revelar o teu coração, para te colocar onde Ele quer te colocar, mas você não pode desistir. E aí Ele fala para você: você vem... Como você vem, você é como um cão diante de mim. E você fala: eu não venho por mim mesmo, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que luta a tua batalha, é Ele que vence a tua guerra, é Ele que vai adiante de você. E toda luta que vem atrás de você já está vencida em Cristo Jesus. O problema é que a gente não consegue atribuir a justiça a Deus como essência. A gente coloca a Deus como um atributo. O atributo é dado a nós como uma porção de Deus na nossa vida. Deus é justo por natureza. Fala comigo: Deus é justo por natureza. Então eu não posso atribuir a Deus nenhum dos meus questionamentos, como eu disse no domingo. Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não cumprirá? 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Olha que coisa linda. Nem se Deus quisesse, ele não podia negar quem ele é, porque é um atributo que para nós é uma porção, mas para ele é a própria natureza, a justiça de Deus. Então para mim provocar a fé na minha vida, eu tenho que entender que Deus é assim, ponto. Deus é justo e ponto. E tudo aquilo que eu passo, que eu preciso praticar perseverança e fé na minha vida, os conflitos na minha vida não podem gerar em mim uma inconsistência emocional de duvidar de Deus. A fé caminha junto com a paciência. A fé é a reação provocada pela esperança. O que te faz gerar fé no coração? É a esperança daquilo que há de acontecer, daquilo que você crê que vai acontecer. O que provoca fé, o que faz alimentar a sua fé, é a esperança de que aquilo que você tanto espera há de acontecer na sua vida. Agora, esse percurso que você faz entre aquilo que você espera e a concretização daquilo que você espera, o meio tempo aqui que é o grande problema. O começo das coisas é lindo e maravilhoso. A conquista no final delas é melhor ainda. Você entra na faculdade. Eu consegui, fiz a inscrição lá, paguei a matrícula, paguei a primeira mensalidade. É gostoso ou não é?
quem entrou na escola, quem entrou na faculdade. É gostoso. Por quê? Porque, poxa, é um novo tempo na minha vida. Agora eu vou começar a estudar, vou fazer faculdade, vou iniciar um projeto. Lá na minha casa eu fui o primeiro a iniciar uma faculdade, né? Toda a minha família, ninguém dali para trás tinha feito uma faculdade. E quando eu fiz a inscrição, eu fiz motivado pela alegria da minha mãe. Olha só, eu não queria fazer, mas o coraçãozinho da minha mãe, ver um filho formado, é aquilo que eu queria. Então eu fui lá, fiz a inscrição, entrei, fiz a matrícula, legal, fiz engenharia, vou fazer engenharia, né? Gostoso, Mateus. Um sentimento, chegar em casa e ver minha mãe naquela alegria, foi tão gostoso. Agora, o que é mais gostoso? A matrícula ou quando você pega o canudo na mão? Tá entendendo? Que o começo é gostoso. O fim é melhor ainda. O problema está onde? No meio. Por que no meio? No meio você não dorme, no meio você não come, no meio você rala pra caramba, no meio tudo que você ganha vai para lá, no meio você não consegue curtir. Esse é o problema do meio, os meios da nossa vida. A construção, você compra o terreno, é gostoso, mas aí vem um boleto desse tamanho assim. Aí você faz o cálculo, eu estou com 37, eu vou acabar com 50 e poucos anos. O meio, o processo, eu inicio a construção, um alicerce, que legal. O fim, na hora que pinta a casa, é maravilhoso. O problema é quando você está ali lidando com os mestres da obra. O começo é lindo, maravilhoso. O problema é o meio. E o que provoca a fé é a reação provocada pela esperança. A fé, ela está onde? Eu começo olhando para o fim. A fé é o que faz você persistir no meio do caminho. É a razão fundamental para a partida e a âncora da paciência. A fé é a razão para você dar o primeiro passo, porque o primeiro passo muitas vezes vai ser no escuro. O primeiro passo muitas vezes vai ser duvidoso, vai ser sem bases sólidas que te garantem o fim disso. Todo projeto na sua vida, ele inicia com uma esperança do fim, mas a esperança do fim ainda não é palpável, então é uma crença numa esperança de que tudo vai dar certo, é ou não é? Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Hoje tem mais, não sei se esse dado está correto ainda, mas no ano que eu vi, naquele ano teve mais separação no cartório do que casamento. Então o que eu tenho para falar para você? Você casa e você faz um contrato com o seu marido. A gente vai permanecer junto toda a vida, mas se caso acontecer da gente separar no meio do caminho, aquilo que eu tenho é meu, aquilo que você tem é seu, ou aquilo que nós temos a gente multiplica, soma tudo e divide por 2. Então a gente já casa com a esperança de viver uma vida, mas com a possibilidade de interromper no meio do caminho. É ou não é? É o papel que a gente assina. Então a fé, ela é a razão fundamental para a partida, para o início, mas ela tem que ser a âncora da paciência. O que é a âncora? A segurança. É aquilo que promove a você um fundamento seguro. A fé, ela me provoca um sentimento de que Deus é justo e toda injustiça provocada sobre a minha vida, toda frustração, todo mal, não é propósito do Senhor. Mas ainda que aconteça na minha vida, eu sei que o fim será melhor do que o começo. Está entendendo? A âncora é a segurança, a paciência, a fé é a âncora da paciência, é o que me faz permanecer seguro e paciente, mesmo que muitas vezes tudo está dando errado na minha vida. A fé é o combustível espiritual que move o natural. A fé é o tocar no futuro, mesmo lutando no presente. A fé é quando eu visualizo algo na minha vida e mesmo que pareça tão distante, é quase que palpável, mesmo diante de lutas no presente.
Eu tenho fé de que algumas coisas vão acontecer na minha vida. Eu tenho fé de que coisas vão acontecer nessa igreja. Eu tenho fé de coisas que vão acontecer na vida de cada um aqui. E muitas das vezes a gente, pela fé, consegue tocar. Porque o mundo espiritual está falando de eternidade. Eternidade é tudo que a gente não sabe para frente, tudo que a gente não sabe para trás, tudo que a gente não sabe hora nenhuma. Mas a fé é a convicção, é a certeza de que Deus está no controle e Deus vai produzir em nós paciência tal para chegar lá. Estão compreendendo aquilo que eu estou falando? Quem quer fazer uma viagem linda, tem gente que quer ir para os Estados Unidos, a minha esposa quer ir para os Estados Unidos, eu quero ir para Israel, e a gente está primeiro a gente vai ter, a fé no coração, já faz a gente chegar lá antes. Você olha para uma foto, você se vê naquelas ruas lá, chorando, descendo do ônibus já chorando, desce do avião já chorando, tudo. A fé produz em nós a gente tocar. Assim como a minha alma imagina, assim será. Eu provoco uma fé no meu coração tão grande, que Deus me leva, Deus é eterno, Deus é tudo, Deus pode todas as coisas, e a minha mente consegue visualizar eu chegando lá. E a partir disso, provoca na minha vida passos em direção àquilo que eu vou conquistar. Está entendendo ou não, gente? Em todas as áreas da nossa vida. Hebreus capítulo 11 vai falar sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que não se veem. Ou seja, eu espero que algo vai acontecer e eu sei que vai acontecer. É a convicção de fato que não se veem, ou seja, eu sei que vai acontecer. É quase que palpável na minha vida, mesmo que não exista. A fé que já faz a gente estar aqui. Agora o texto aqui, ele está falando de fé e paciência. A fé ela tem que comungar, ela tem que andar junto com a paciência, porque quando a fé é carregada de ansiedade, como eu disse para vocês, ela toca em portas que não deveriam ser abertas. A fé com ansiedade, ela vai fazer a gente tomar decisões erradas, e é aqui o problema. Está aqui o problema. A gente quer casar. A gente tem fé que Deus tem uma pessoa maravilhosa na nossa vida, abençoada, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí a gente sai namorando. Por quê? É fé. Eu sei que Deus tem, mas eu fico abrindo portas que não precisavam ser abertas naquele momento. O problema na nossa vida, sabe quando é? Não é quando todas as portas se fecham na nossa vida. O problema é quando todas as portas se abrem, Cláudia. Eu estou procurando um emprego. E quando tudo está fechado, eu não erro o caminho. Percebe isso ou não? Todas as portas, pastor, todas as portas se fecharam na minha vida. Eu falei, amém. Então agora falta uma só abrir. Falei, pastor, eu estou com umas 10 portas abertas. Eu falo, meu irmão, então chega aqui, vamos orar, porque a coisa vai ficar feia. Por quê? Porque aí vai fazer você escolher entre as Campinas Verdes do Jordão ou a terra árida do deserto. E aí a gente tem a tendência a escolher aquilo que é bonito, aquilo que parece ser bom. E aquilo que parece ser bom, muitas vezes é caminho de morte na nossa vida. Então o problema não está na escassez, o problema está na abundância. Porque na escassez eu tenho um caminho só, olhar para o alto. Na abundância, tudo que eu olho é prosperidade. E aí eu tenho a tendência a caminhar por escolhas do desejo do meu coração. A fé comunga com a paciência, porque quando ela está carregada de ansiedade, a gente abre portas que não estamos prontos para entrar. Olha o verso 15, do mesmo texto aí do capítulo 6. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão teve o quê? Promessa. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Agora preste atenção nisso. Depois de esperar com... Então não é só esperar. E aí, o mais importante, paciência, aqui, está muito mais ligado a suportar do que parar. Porque às vezes a gente fala que alguém paciente é alguém que espera tranquilo. É ou não?
calma, filha, seja paciente, espera aí. Poxa, filha, a fila está grande, o pãozinho vai ficar pronto daqui 15 minutinhos, calma, seja paciente. Vai na fila do banco, meu Deus, tem 3 pessoas, vou embora, está lotado esse banco. Paciência. Agora não é paciência ligada a esperar, é paciência ligada a suportar. Abraão teve uma promessa, mas carregado com a promessa veio um monte de perseguição, veio um monte de conversa, veio um monte de crítica. Sua mulher é estéril, não pode gerar filho, não dá para você. Que conversa é essa? Você vai ser pai de uma multidão, você não pode nem gerar. Nem terra você tem, você é peregrino em terra alheia. Agora ele fala fé e paciência. E aqui a paciência está muito mais ligado a suportar as adversidades da vida. Ô Douglas está aqui. O que é esse barulho? É caminhão. Não tá. Alguém subindo e descendo o elevador. A paciência está muito mais ligada a suportar as adversidades da vida do que propriamente esperar. E aqui é um segredo que a gente carrega com a gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que esperar no Senhor é ficar parado. E esperar no Senhor não tem nada que ficar parado. Esperar no Senhor é caminhar. Caminhar onde? Segundo a palavra que Deus deu na sua vida. Sem errar o caminho, sem errar nem para a direita nem para a esquerda. Assim eu espero no Senhor. Eu vou caminhando com fé e convicções, esperando o Senhor dar a resposta que eu preciso. Esperando o Senhor mover aquilo que precisa ser movido. Transformar aquilo que precisa ser transformado. Mas eu não espero em Deus sentado ou parado. Todo aquele que espera sentado ou parado está à mercê às adversidades da vida e as mentiras de Satanás. Toda vez que eu parei de produzir aquilo que eu precisava produzir em Deus, eu comecei a ouvir a voz do diabo, e eu já não dava crédito para Deus. Eu comecei a acreditar a todo aquele que trazia frustração na minha vida, todos os traidores que passavam no meu caminho, eu comecei a dar crédito. Por quê? Todo aquele que não faz nada, ele está atrapalhando aquele que faz. Todo ser humano que não produz, ele é o quê? Um consumista. É ou não é? Todo ser humano que não produz, e no reino de Deus, sabe o que Deus chama isso? Não. Árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Não está falando que é árvore que dá fruto mal. O que ele fala? Árvore que não produz. Toda árvore que não produz, ele corta e lança fora. Por quê? Toda árvore que não produz, ela consome energia daquele que está produzindo, porque aquele que produz, ele tem que trabalhar o dobrado para aquele que não produz comer. Estão entendendo ou não? Então o que o texto está falando aqui, espera. Abraão, depois de esperar, com paciência. Paciência é o quê? Suportar as adversidades, as lutas da vida. Ele esperou não é ficar parado. Esperar é produzir, é continuar fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, é continuar fazendo aquilo que está no teu coração, de Deus para você fazer, é continuar lutando pela tua família, é continuar lutando pelo teu trabalho, é continuar lutando no teu ministério, é continuar lutando pelo teu filho, pelo teu esposo. E isso é esperar no Senhor. Agora, com paciência quer dizer o quê? Ainda que você não veja fruto da tua espera, você continua firme, com paciência, suportando as adversidades na vida, porque Abraão obteve a promessa. E uma hora vai acontecer. Levante a sua mão direita, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus que sobre a tua vida há um novo tempo para você. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir. E nenhuma adversidade da vida tem poder para derrubar a sua vida ou tirar a palavra do seu coração. Deus não é homem, nem filho de um homem, para que minta ou que se arrependa daquilo que Ele disse. E se Ele falou, Ele há de cumprir. Tenha paciência. Espere e suporta as adversidades da vida, que na hora certa Deus vai derramar sobre você. Amém, meu irmão? Aleluia. A paciência é isso. Salmo capítulo de número 40, verso 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou os ouvidos para mim
e ouviu o que eu tinha a dizer. Olha que lindo. Eu esperei com paciência. Por quem? Eu não devo esperar com paciência aquilo que vai acontecer da política, não. Eu tenho que me mover em direção àquilo que eu acredito. Mas o único que pode dar destino a essa terra é Deus. Enquanto todo joelho não se dobrar nessa nação, nós vamos ver essa luta desgraçada acontecendo lá em cima. Quando o povo clamar, não é assim que o texto diz? O povo clamar ao Senhor, o joelho se dobrar, eu ouvirei dos céus e sararei essa terra. Essa é a verdade que nós acreditamos. Nós lutamos por um ideal, nós lutamos por alguém que teme ao Senhor, e nós vamos falar isso. A igreja, durante um tempo, ela se absteve de falar sobre isso, mas pelo fato de nós nos calarmos, tudo isso está acontecendo. Agora, o que eu tenho a te dizer? Continue caminhando, lutando pelos seus ideais, suportando as adversidades da vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Olha o verso 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos. O que é preguiçosos? Alguém que não caminha, alguém que quer tudo na mão, alguém que está esperando vir do céu uma resposta, ainda que precise ter uma motivação. Mas, preste atenção nisso, imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam a promessa. Existe um tempo onde a fé desfalece, e tudo que a gente precisa é da obediência. Marque isso no teu coração. Onde não tem fé, precisa existir obediência. Onde acaba a tua fé, entra a obediência. Agora o que ele está falando aqui, que vocês se tornem imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Fala comigo, imitadores da fé. Fala mais alto, isso é forte. Imitadores da fé. Olha o que o Paulo diz e aquilo que nós falamos. Paulo diz assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está falando para quem? Para um povo que não tem referência de Deus. E o que a gente fala? Não me segue não, que eu não sou novela. Não é? O que a gente fala? Não olha para mim não, olha para Deus. E aqui tem um discurso extremamente equivocado de que eu falo, você fala e todos nós falamos em algum momento. Porque eu tenho que olhar para você e falar para você, se você não tem referência, olha para mim. Enquanto você não tem maturidade para caminhar sozinho, imita tudo que eu falo. Agora isso é um peso nas minhas costas. Por quê? Porque quando eu falo para você, olha, se você não tem referência, olha para mim, eu estou colocando esse pacote todo diante de você. E você vai olhar para mim e olhar minhas falhas também. Agora olha o que Paulo está falando. Sedes os meus imitadores, faça tudo que eu falo, fala tudo que eu falo. Isso é um peso e um temor que nós devemos carregar. Por quê? Porque você é uma carta escrita a punho por Deus para um mundo que não conhece o Senhor. E alguém que não conhece a Deus vai ler Jesus em você. E o que você está mostrando para eles? Nós somos uma carta de amor para essa terra. Nós somos tudo aquilo que essa terra precisa conhecer, para conhecer e se achegar mais próximo de Deus. E o que de Deus eu tenho apresentado lá fora? O que Paulo está falando é o seguinte: cuidado, persevera. Agora, se você ainda não tem tamanha convicção e fé, comece a imitar aquele que tem. E aí no meio do povo, você tem que distinguir quem pode ser imitado.
Meu Deus, aí o peso caiu. Senti até um peso agora. Por quê? Porque é a sua humanidade que está exposta. É o tamanho da sua fé que está exposta. Imitadores da fé, você tem que servir de base, de referência para alguém que não tem uma referência, porque a maioria das pessoas lá fora ouvem falar de Jesus, mas nunca teve acesso. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, e nós todos conhecemos Jesus de ouvir falar, mas Jó diz: agora eu te conheço de contigo andar. E você está conhecendo o Senhor dia após dia, dentro dessa casa, dentro da sua casa, dentro do seu quarto. As experiências que você está tendo com o Senhor tem mudado o teu conceito de uma vida com Deus, e agora esse conceito de vida com Deus vai produzir em você fé e paciência, para te tornar alguém maduro, para conduzir uma geração, e não somente você a sua vida. Tem gente que está tentando se carregar, isso é natural, durante um período. É natural. Poxa, eu estou lutando para ir para a igreja, cara. É uma luta para sair de casa. Eu ouço falar isso, e para a minha vida também é verdade. Eu falo assim, cara, é difícil sair de casa. Depois que eu chego lá é outra coisa. Mas me carregar, né, Joaquim? Me carregar até lá que é o desafio. Amém, está tudo certo, nós somos seres humanos. Eu falei, a gente tem cheiro de gente, a gente se comporta que nem gente, a gente não tem que se comportar igual Deus. A nossa humanidade. Agora o detalhe é, somos referência em fé e paciência. Alguém olha para você, qual que é o tamanho da sua fé? Alguém chega para você, Mateus, fala: Mateus, eu estou num período difícil da minha vida, cara, meu casamento está acabado, o que você tem a dizer? Alguém vai buscar você como uma referência de quem? De você mesmo, não de Deus. Alguém vai olhar para o relacionamento de vocês e vai falar: cara, eu queria ter um relacionamento igual vocês têm. E o que vocês têm a dizer não são somente as palavras, mas o estilo de vida que você vive, as convicções e a fé. Você precisa, a nossa base sólida que sustenta a nossa fé é acreditar, é crer no Senhor e na sua palavra. Mas através de quem nós vamos crer? Através das referências que nós temos, e todo mundo tem uma referência. Ande com quem tem fé e paciência. O relacionamento que você tem, o lugar que você vive, o ambiente que você convive, vai falar muito de onde você vai chegar. O ambiente que você está, os relacionamentos, os lugares que você frequenta, pode me falar que eu vou te dizer onde você vai chegar. É natural. Existe um dito popular, é o que? Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Quem pode aqui falar que é mentira isso? Não é. Por quê? Porque nós somos seres influenciáveis. Influenciáveis por quê? Porque nós somos pessoas que absorvem informação, absorvem ambientes, absorvem emoções. E se a gente caminha com gente que falta fé para se carregar, como você acha que você vai conseguir ter paciência no dia da angústia? É igual o solteiro que quer andar com gente... o casado que quer andar com gente solteiro. Chega uma hora que dá ruim, dá ou não dá, gente? Por que dá ruim? Porque não é lugar, não é ambiente, não é tipo, não é estilo, a conversa é outra. Eu falo com o Mateus e a nossa conversa é sobre casamento e sobre ter filho. Agora, se eu começo a andar com gente solteira, e isso não estou falando uma regra de prática, eu nunca mais vou conviver, não. Eu estou falando de caminhada, e caminhada não é encontro, caminhada é convívio. Se eu convivo com gente que não está participando do mesmo momento que eu vou começar a desejar aquilo que ele deseja, e aquilo que ele deseja vai trazer ruína no meu casamento. Isso em todas as áreas da vida. Eu vou falar a nível ministerial. Você está tentando viver uma vida com Deus, e deixa eu te falar uma coisa, eu também estou. Por quê? Porque a minha fé produz em mim uma perseverança de lutar todo dia. Porque tem dia que eu não tenho vontade de vir para a igreja, acredita ou não? Tem dia que eu não tenho, mas a fé e a convicção daquilo que Deus falou no meu coração, e lembrar do rostinho de cada um de vocês, me faz levantar todo dia e desejar esse lugar mais do que todo lugar desse mundo.
É a fé e a convicção no quê? Numa palavra que Deus deu no meu coração. E Deus tem uma palavra na sua vida, tem uma promessa para você, e essa promessa há de se cumprir, mas toda promessa ela passa pela prova do tempo, e está ligada à maturidade e à escolha que você faz. Qual que é a paciência que eu vou, a força, o suporte, o suportar o dia da angústia? Isso vai depender muito do ambiente que você vive. Se eu convivo num ambiente de murmuração, tem gente que é pessimista, gente. Tem gente que olha para você e tudo vai dar errado. Tudo que você fala vai dar errado. Cara, eu tenho um desejo de fazer isso. Cara, toma cuidado, hein? Olha a luta que você vai passar, cara. Você tá maluco? O que é isso, velho? Pensa. Tem gente que é pessimista. Sabe o que é alguém pessimista? É alguém que olha para baixo, está ligado a essa posição de olhar para os pés. Deus não te chamou para ficar olhando para o chão, para ver o que vai acontecer, não. Deus te chamou para ser referência para outros. E como que eu vou ser referência para outro? Quando eu tiver uma palavra de fé, uma palavra de convicção, a ponto de falar para você, continua firme que vai dar certo, cara. Eu estou aqui com você, vai dar certo. Continua firme nessa luta, não desiste, levanta a sua cabeça, olha para o alto, para o autor e consumador da sua fé. Tenha como referência uma base sólida, que é a palavra de Deus. Se acabou a fé, comece a obedecer. Se você não tem força, olha para mim. É o ambiente que a gente tem que andar. E a gente tem a tendência a andar com quem se compadece das nossas dores. É ou não é? Eu estou triste, aí é como se fosse um imã. Vai aparecer alguém no meu caminho. Tá ruim, né? Nossa, aqui tá bravo também. Teve um dia que tava eu e o Thales, tinha uma pessoa que nós amamos muito da família, tava com Covid. Não da família de sangue, mas ali, os terceirizados da vida. Tava com Covid. Meu pai tinha acabado de falecer, depois o Edgar e tal. E aí o Thalesinho falou assim para mim: papai, eu tô muito triste. Eu falei, por quê, filho? Porque a avó, né, era uma outra pessoa, não era avó de sangue e tal. Ela falou assim, porque a avó está com Covid. E se ela morrer? Eu vou perder todo mundo que ama. Eu falei, nossa, ama ter 3 pessoinhas e eu tô aí dentro, Thales, né? Aí eu falei para ele, vamos orar, filho. Poxa vida, ele fez uma oração lá de fogo, bem pentecostal dentro do carro. Eu falei, amém, filho, glória a Deus, vai ser curada. Vamos ligar para ela? Vamos. Aí o Thales ligou. Ah, meu Deus, eu contei para a pastora. O Thales ligou para ela. Falou, oi, tudo bem? Ai, filho, tá mal, né? Ai, filho, a avó não sabe se aguenta. Ele começou a encher o olho de lágrima. Eu falei, desliga o telefone agora, pelo amor de Deus. Sabe, tem pessoas que contribuem para desfalecer a tua fé. Contribuem para o teu mal, para a tua frieza. Tem gente, querido, que se você não está confortável aqui dentro, tudo que ela faz é ser um instrumento de Satanás para te arrancar daqui. Ao invés de produzir em você uma fé, falar, cara, para mim não está legal, mas continua firme, vamos junto perseverar nisso, vamos continuar firme, porque é assim que nós vamos conquistar. Olha o verso 18. Ele fez isso para que, mediante 2 coisas imutáveis, presta atenção, 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível. Primeiro, Deus minta. Fala comigo, Deus não pode mentir. E aí ele segue dizendo, nós que já corremos para o refúgio, presta atenção, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança. A esperança não é uma coisa, simplesmente um sentimento, é algo que você toma posse, eu espero, eu tenho convicção, é um produto da nossa fé, tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança, agora o segundo, temos essa esperança por âncora da nossa alma. Fala, âncora da nossa alma. Então, primeiro, Deus não pode mentir. Segundo, segurança. Aí ele segue dizendo, segura e firme,
e que entre no santuário que fica atrás do véu, aquilo que vai além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu Deus, é impossível Deus mentir. É a primeira base que sustenta a tua fé. É impossível Deus mentir, porque tem gente que fala assim para você: cuidado, você não vai alcançar, que promessa maluca é esse? Mas se Deus falou com você, Ele há de cumprir aquilo que Ele falou, ponto. Deus não pode mentir. Então é a primeira certeza que eu tenho que ter na minha vida. A segunda certeza é a esperança como âncora da nossa alma, ou a segurança daquilo que Deus está produzindo na nossa vida. Mas o que te dá essa segurança, essa esperança? O que te faz isso? Alguém fez isso antes de mim, para me dar a certeza da vitória. Jesus, o precursor do nosso caminho, Ele foi introduzido além do véu. Introduzido além do véu, para nos abrir o caminho, para que pudéssemos ter acesso à nossa vitória. Por que Ele fala da ordem de Melquisedeque? Porque o sacerdócio dele é universal e não é levítico. Porque o sacerdócio levítico era para um povo, um dia eu posso falar sobre isso. E o sacerdócio de Melquisedeque é para uma nação, para toda a terra. Por isso que nós fomos alcançados pela mesma promessa. Por quê? Porque Jesus abriu esse caminho. Então tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, você é coparticipante dessa promessa. E de ti, Deus fará uma grande nação. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, a tua família vai ser abençoada, o teu povo vai ser abençoado, o teu povo vai ser um povo próspero, porque Ele abriu o véu, Ele rasgou o véu e abriu, e nós podemos entrar por um novo e vivo caminho. Aleluia, querido, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar. Aleluia, você que pode, feche os teus olhos. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Enquanto isso, vai colocando diante de Deus a tua vida. Eu vou te dar um minutinho e nós vamos encerrar. Fala para Deus: Deus, a minha vida é um processo. Nós confiamos no Senhor, que o Senhor tem sempre o melhor. E nós sabemos que o Senhor é justo e tudo que o Senhor faz é a sua essência. E nós não duvidamos do Senhor. É o primeiro ponto, meu irmão, que você tem que ter muito claro na sua vida. E tudo aquilo que de mal que possa acontecer na sua vida, não pode colocar em xeque quem Deus é para você. Se você está bem, Deus é Deus. Se você está mal, Deus continua sendo Deus. Deus não muda, Deus não é homem, Deus não se arrepende, Deus não mente. Aquilo que Ele falou, Ele há de cumprir. E se Ele prometeu para você algo, tudo depende agora de você, das suas escolhas, das suas decisões. E a fé e a paciência é isso, é acreditar que tem algo que foi proposto. E a paciência é suportar toda a adversidade da vida, é suportar aquilo que está acontecendo com você. A fé, ela faz você dar o primeiro passo, a paciência faz você suportar o caminho. E talvez fé você tem, mas talvez você não está suportando mais. E deixa eu te falar, é uma noite que o Senhor vai te fortalecer, está te fortalecendo em nome de Jesus. É uma noite que o Senhor está fortalecendo a tua alma. Alma batida, se levante agora em nome de Jesus. Depressão caia por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de engano caia por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra mentirosa, toda pessoa que é instrumento de Satanás na sua vida, parte em retirada em nome de Jesus. Todo espírito de engano que vem sobre a tua vida, vem falar ao teu ouvido, vem através de sonho, caia por terra em nome de Jesus.
Seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Seja fortalecido pela palavra de Deus. Seja fortalecido. Que o Senhor alimente a tua fé. Que o Senhor aumente a tua paciência. Que o Senhor te faça forte para suportar o dia da angústia. Porque o Senhor te faça forte para suportar as adversidades da vida. Mas que o Senhor coloque uma convicção no teu coração e jamais te faça duvidar do que Deus tem para fazer em você e através de você. Sim. Sim, Jesus. Se eu posso ter certeza de algo é que você está cuidando da minha ferida e transformando tudo aquilo que doía em possibilidades para salvar vidas. Eu sei que você está Sim, coloca diante de Deus. Sim, Jesus, nós cremos. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Aleluia, Deus. Sim, Jesus. Fortaleça, Deus. Fortaleça, Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia, queridos. O processo para muita gente é muito doloroso, eu reconheço. Quanto maior é a luta que vem sobre a tua vida, maior é a vitória, acredite nisso. O tempo, ele faz duas coisas no coração do homem. Ou ele abate ou ele fortalece. Agora a escolha que você faz é o que vai fazer toda a diferença. Quem você está ouvindo? Com quem você está caminhando? Quando chegar domingo de manhã, 7:30 da manhã, você tem duas coisas que você pode fazer. Você pode falar, eu estou cansado, eu vou dormir. Ou mesmo cansado, eu vou lá adorar o Senhor. Ali naquele momento você escolhe quem te governa, se é a terra ou o céu. É naquele momento você escolhe se a fé no teu coração faz com que você levanta da cama ou a falta da fé faz que você volte a dormir. Quando você está mal, o que você mais tinha que desejar é a presença de Deus. Aí sabe o que a gente faz? Volta para a cama, não tem problema não. Mas hoje é um combustível, não é? A gente vai bem. Amanhã, depois. Chega uma hora que a gente tem que beber de novo. E aí o que a gente faz? Corre para ouvir a palavra de Deus, que é o alimento, que alimenta a nossa fé. E eu quero te convidar. Domingo nós vamos estar aqui, ceia do Senhor. Vai ser um tempo abençoadíssimo. E você vai escolher ficar em casa ou vir para cá. E a promessa de Deus, Ele há de cumprir no coração de quem perseverar até o